1 Samuel, capítulo 30. Lá no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 20, nós vamos ler para a meditação desta manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 1 a 20. O texto diz assim, vamos ler. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativos as mulheres que lá estavam. Mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Aimeleque trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, e de tão cansados que todos estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de uvas passas. E ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até este bando? Então ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até este bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo o grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou com eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, esse é o despojo de Davi. Essa é uma história que precisamos lembrar, né? Nós conhecemos essa história, mas precisamos lembrar dela. Importante a gente também ler o Velho Testamento, né? Aliás, às vezes a gente lê muito o Novo, medita demais no Novo, mas esquecemos das boas
e grandes histórias que ensinam muitas coisas que estão no Velho Testamento. Hoje de manhã eu gostaria de meditar sobre tanque vazio. Tanque vazio. Geralmente quem tem carro, quem é motorista, sabe exatamente a necessidade de fazer manutenção regular no carro. Em outras palavras, tem que trocar o óleo de tempos em tempos, tem que ver a água, calibrar pneus, tem que colocar combustível. Quando ele apresenta algum ruído, barulho ou qualquer problema um pouco mais visível, tem que levar para manutenção. Porque na época de férias nós ficamos sempre perplexos diante da quantidade de carros que ficam no acostamento, alguns deles fumaçando, outros até acidentados, alguns outros com pneus furados. Mas enfim, carros e mais carros param no acostamento porque talvez os seus donos não fizeram a manutenção. Eu acho que o mais chato, constrangedor, é quando você esquece de abastecer o suficiente para continuar a viagem. E aí você vê, muito raramente agora, né? Você vê alguém com um galãozinho na mão, indo até o posto que fica 2, 3, 5 quilômetros de distância, para comprar combustível e voltar até o veículo e assim abastecer para seguir viagem. Tem pessoas que andam de tanque vazio. Davi aqui está andando um período de 1 ano e 4 meses de tanque vazio. E não é a primeira vez que isso acontece. Ele também andou de tanque vazio anos depois deste evento, quando ele adulterou com Betseba e, sentado no trono, julgava as causas alheias, achando que era só emitir juízo. Segundo a lei, emitir juízo sobre as causas dos outros. Quando, na verdade, o coração dele estava apertado, e ele escreve em Salmo 32, que o humor dele se tornou em sequidão de estio, ou seja, tanque vazio. O seu coração se tornou um deserto, o seu coração perdeu a alegria. Salmo 51, ele chega também a dizer, pelo mesmo período, ele diz, Senhor, restitui a alegria da sua salvação. Então, na verdade, houve épocas na vida de Davi que ele andou de tanque vazio. Esse é um evento bastante curioso, porque Davi estava sob a perseguição de Saul, seu sogro. Desde o dia em que Davi matou Golias e foi chamado para compor a guarda pessoal de Saul, o rei, Davi, nesse ínterim, foi ungido rei. Ele foi ungido rei. E Saul ficou sabendo, ou pelo menos percebia, de alguma forma, que aquele menino era diferente. E a amizade entre Davi e Jonatas mostrava exatamente isso. Até que Saul percebeu que esse menino tinha sido ungido rei em seu lugar. Então, desde esse momento, Saul começou a se sentir muita inveja. E a inveja de Saul fez com que ele perseguisse arduamente a Davi por todo o deserto, todos os montes. Ele tinha espiões em todos os lugares, entre os Ifeus, uma aldeia no sul de Israel que morava no deserto, entre os do norte, os do leste e do oeste. Saul tinha espiões que sempre vigiavam Davi e davam a localização. Era o GPS de Saul para encontrar o seu genro Davi. Davi se cansava disso. Davi se cansou dessa jornada de fuga, todo o tempo fugindo. E o que ele pensou? Ele pensou, eu vou dar um jeito. Depois do último episódio, onde ele pegou a lança de Saul e disse, lá em cima do morro, gritou, olha aqui a tua lança, Abner, você não tomou conta do ungido de Deus? Que general é você? E ali ergueu a voz Saul, pedindo reconciliação, mas Davi cansou. Davi se cansou de se reconciliar e de ser perseguido. Então o que ele imaginou? Ele imaginou aqui, registrado no capítulo 27, eu vou dar um jeito nessa situação. Eu vou para os filisteus. Já estive lá uma vez, me fingindo de louco e saí bem. E dessa vez eu vou mais outra vez e quero permanecer lá. Então ele foi e conversou com Aquis, porque ele queria que parasse, ele queria sossego, ele queria segurança. Ele não aguentava mais aquela perseguição. Só que em meio à perseguição tinha uma coisa boa que acontecia e que Davi deixou para trás. Em meio à perseguição, em meio a todos aqueles momentos em que ele tinha que escapar, ele orava, ele buscava, ele jejuava, ele clamava, ele até cantava em momentos bons. Mas agora ele está indo para os filisteus.
Ele vai para a cidade de Gate com seus 600 homens e toda a família, e ele incha a cidade com todas aquelas pessoas, mas ele pede ao rei Aquis, faz uma aliança errada. Dá-me uma cidade no interior para eu e meus homens e as nossas famílias. Então ele vai morar na cidade de Ziclag. Ziclag é a cidade que é dada para que ele morasse. Então nessa cidade ele fica bem, nessa cidade ele fica sossegado, ele fica seguro, e durante 1 ano e 4 meses, Davi faz as suas incursões, as suas campanhas de conquista, vingando Israel no sul da Palestina, no sul ali de Judá. Ele vai nas suas campanhas, matam todas as pessoas das cidades, porque eram inimigas de Israel e tinham feito mal a Israel. E ele não deixava ninguém para trás, absolutamente ninguém, para que ninguém contasse, desse um testemunho ou falasse para o rei Aquis a crueldade com que Davi agia. Ele organizava a matança com seus 600 homens e depois voltava para Ziclag. Mas numa dessas campanhas ele demorou muito tempo. E os filisteus resolveram fazer nova campanha de guerra contra Israel. Eles se organizaram, lá estava Davi com seus 600 homens, mas um general disse, o que esses judeus estão fazendo aqui? Então, eles foram rejeitados. Davi foi solicitado pelo rei Aquis que voltasse para Ziclag, porque naquela batalha, apesar de Davi dizer, não, eu serei um contigo na batalha contra Israel, e o rei chegou até defendê-lo diante do general, dizendo, eu não acho neste homem mal nenhum. Ele é um desertor, ele vai conosco contra Israel. Mas a verdade é, será que Davi realmente combateria o seu próprio povo? Então, percebendo isso, o general pediu que Davi fosse embora e o rei aceitou o pedido, dispensou Davi. E Davi, na caminhada de 3 dias até sua casa, descobre que as coisas não estavam muito bem assim. Elas não estavam sossegadas. Por quê? Ele de longe vê fumaça. Ele de longe percebe que o clima está estranho. Não há balido de ovelhas, não há relincho de cavalos, não há boi nenhum mugindo. Ele simplesmente se preocupa e corre, acelera o passo e descobre uma tragédia. A cidade de Ziclag, tão segura, cidade de Ziclag, o seu abrigo, o seu lugar de sossego, fora invadida. Todos os seus familiares foram levados, não havia corpo de ninguém espalhado pela terra, mas a verdade é que Davi agora estava sofrendo uma amargura tão grande, mas tão grande, que ele e os seus 600 homens choraram profusamente, a tal ponto de não ter mais nenhum tipo de força para chorar. E aqueles homens foram para cima de Davi, já se cogitava um motim para apedrejamento de Davi. Mas Davi recobrou ânimo no Senhor, e esse texto lido aqui, do verso 6, ele é uma introdução para o que vem depois. Ele é uma introduçãozinha dizendo que Davi recobrou ânimo no Senhor. E como ele fez isso? Orando, buscando a face de Deus. Quanto tempo fazia que Davi não buscava a face de Deus? Quanto tempo fazia? Então tem algumas lições nesse texto, antes que eu entre em mais alguns detalhes que eu vou entrar, mas eu queria extrair algumas lições desse texto. Primeira delas, primeira lição desse texto, é que na busca de sossego e segurança, nós podemos passar a andar de tanque vazio. Nessa busca desenfreada de Davi por sossego, por segurança, por estabilidade, por paz, por algo que pudesse descansar seu coração e seu corpo, Davi passou a andar de tanque vazio. E por que eu digo isso? Porque nesse 1 ano e 4 meses, não é registrado nenhum tipo de salmo que foi escrito nessa época. Não se ouve orações registradas de Davi. Não se fala que Davi consultou ao Senhor, e ele tinha o sacerdote Abiatar, ele tinha a estola sacerdotal para consultar o Senhor. Resultado, Davi estava andando de tanque vazio e nem percebia. Por quê? Porque paulatinamente, vagarosamente, ele vai se acomodando ao lugar de sossego, Ziclag. Ele vai se acomodando àquelas guerrilhas que faz, às conquistas que tem, aos despojos que angaria, e está tudo bem. Nessa
nesse desejo de que houvesse estabilidade, paz, serenidade, sossego para a alma, Davi andou de tanque vazio. E é impressionante como isso se repete ao longo das décadas, ao longo dos milênios, onde as pessoas sempre buscam um lugar de sossego, onde as pessoas sempre buscam um lugar de tranquilidade, e vão negligenciando, sabe o quê? Negligenciando aquele ânimo, aquele vigor para buscar a face de Deus. Entre os filhos de Deus, isso também é retratado na palavra muitas e muitas vezes no Velho Testamento. Quanto mais o povo prosperava, quanto mais o povo tinha segurança de vida, menos orava, menos buscava a face de Deus e se desviava. E assim andavam de tanque vazio, ou seja, Deus não estava preenchendo mais nem pensamentos, nem coração, sequer estava nos lábios. Então Davi, e assim como, bem como muitas pessoas que são filhas de Deus, esquecem que o lugar de tormento, o lugar de aflição é o lugar que nos coloca em oração. É o lugar que nos coloca perto de Deus. Nós não gostamos de aflição, nem de problemas, nem de desafios, sequer dificuldades. Mas tem sido isso que tem colocado as pessoas de joelhos. É isso que coloca-nos perto do Senhor e a gente esquece. Então, no nosso desejo, assim como Davi, desse sossego, né? Dessa paz, ele diz aqui no capítulo 27, verso 1, Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para as terras dos filisteus. E isso para que Saul perca toda a esperança e deixe de me perseguir ou procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Todos nós queremos, assim como Davi quis, sossego, paz. Mas Davi esqueceu que era no deserto que ele buscava o Senhor. Era nas dificuldades que ele buscava o Senhor. Era nos problemas que Davi estava diante de Deus. Era realmente as angústias, era realmente a pressão que fazia-o buscar ao Senhor. Então, eu não sou adepto da necessidade de que ninguém sofra para buscar ao Senhor, mas lamentavelmente tem sido isso que nos coloca diante de Deus, lamentavelmente. Tem sido isso, uma aflição, uma angústia que nos torna pessoas de oração, que faz o nosso joelho se dobrar e ir ao chão. Ver um filho, ver um pai, ver uma mãe, ver um avô e a si mesmo, adoentado, sem poder se levantar, tem sido isso que está colocando as pessoas diante de Deus. E aí a gente mobiliza um batalhão de pessoas para estar conosco na guerra. Agora tire isso, e nós vamos celebrar, festejar, e vamos esfriando, a tal ponto de não mais manter aquele ânimo, aquela perseverança, aquele vigor. Como isso é impressionante e marcante na vida de todos nós. Segunda lição que aprendemos nesse texto, onde Davi está voltando, onde Davi está guerreando, está nos seus dias de estabilidade. É impressionante isso. Outra lição importante é que toda ausência prolongada deixa aqueles que amamos expostos ao inimigo. Davi saía em campanha, estava em campanha, sempre ganhando, sempre tendo mais gado, mais despojos, mais bens. Para quê? Para trazer para casa. Davi e seus 600 homens sempre guardavam nas suas tendas, enquanto nas campanhas, guardavam grandes tesouros. E trabalhavam pelo quê? Conquistavam por quem? Qual era o motivo da conquista? Então, somente vingar Israel? Eu creio que não. Eles trabalhavam pela família, pelo sossego dos filhos. Eles trabalhavam para fazer uma poupança, trabalhavam para ser homens bem-sucedidos. Ninguém como Davi e seus 600 homens empreendiam batalha, guerra e guerrilha, porque simplesmente tinha sede de sangue. Não, não era isso não. Eles saíam de casa e prolongadamente passavam tempos nessas campanhas. Mas um dia, essa história mudou, trazendo os seus despojos, trazendo o seu gado, trazendo tudo aquilo que ganharam em campo de batalha, depois de uma campanha prolongada, depois de uma ausência longa de casa, lá vem eles. Sobe morro, desce morro, vai pelos vales, trazendo uma comitiva vagarosa, porque era muito gado.
Eram muitas coisas que os camelos traziam. Lá vem eles, dobrando o próximo morro, vindo pela estradinha. Lá em cima eles olham e veem fumaça na direção de Ziclag. E as preocupações tomam conta. Passaram tempo demais longe de casa. Passaram muito tempo longe daqueles que amavam, daqueles pelos quais eles trabalhavam. Eles eram bem-sucedidos. E é verdade, irmãos, quando nós passamos muito tempo longe de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um marido, nós expomos esses amados às intenções maldosas do inimigo. Quando nós passamos tempo demais ganhando, batalhando, ninguém, todo o tempo pode estar só na batalha. Davi estava muito tempo só na batalha. Davi estava com aquela consciência de que, se eu não fizer, obrigado, Jeff. Com licença, irmãos. Se eu não fizer assim, se não for agora, se eu, enquanto jovem, não fizer isso, quando for velho, ninguém vai fazer por mim. Nós precisamos de um pé de meia. E a verdade é que Davi deixou esposas, deixou filhos, assim como seus 600 homens deixaram para trás, num período muito prolongado de ausência, deixaram para trás aqueles pelos quais eles trabalhavam, deixaram para trás. E como é que eles estavam? Estavam agora cativos. É assim que as coisas ficam quando o marido, quando a esposa, quando todos só estão na batalha, esse está na batalha e não saem da batalha. Está todo mundo batalhando, mas não volta para casa. Sai cedo, volta tarde. Quando todos estão ausentes de casa, tem alguém que cativou os nossos filhos. É internet, rede social. Tem alguém que cativou a nossa esposa, televisão, os afazeres, a reclamação, a angústia, a raiva, o ódio. Alguma coisa cativa os nossos familiares. Por quê? Porque todos os outros estão na batalha. Ninguém volta para casa. Todo mundo só batalhando. Pelo quê? Pelo bem daqueles que amam. Pelo bem, para fazer um pé de meia, para buscar sossego, conforto. Ninguém todo o tempo precisa ficar só na batalha, porque o tempo de ausência custa caro para os nossos familiares, custa caro para uma filha que quer o pai, custa caro para um filho que quer a mãe, custa caro para uma esposa que quer marido, custa caro para marido que quer esposa. Ninguém pode ficar só na batalha, é necessário voltar para casa. Davi, quando volta, depois desse tempo prolongado, o que ele tem? Ele tem filhos cativos, mulheres cativas. Se nós demorarmos muito, teremos exatamente um cenário similar. Filhos cativos de internet, de pornografia, maridos cativos, mulheres cativas, pessoas que não estão mais falando a mesma língua, não têm a mesma linguagem dentro de casa. Quando existe ausência prolongada, o inimigo faz a festa. Terceiro princípio ou lição que a gente aprende nesse texto, Davi tinha muito sucesso. Davi está voltando com muito sucesso. Davi está guerreando e tendo muito sucesso porque ele é um capitão. Ele é um sujeito que sabe manejar a espada, sabe estar em campo de batalha, tem estratégia vencedora. Davi é um homem vencedor. Ele não está voltando de mãos vazias, ele está voltando com gado, miúdo e graúdo, ele está voltando com tesouros, está levando para casa, não mãos vazias, está levando camelos que estão tendo dificuldade de carregar toda a carga dele. Ele teve sucesso, a sua jornada, os meses fora de casa, estão agora traduzidos nas suas riquezas, está traduzindo o sucesso todo que Davi teve. Fora de casa, ele teve sucesso. E aqui, essa terceira lição importante nós frisarmos, é que nenhum sucesso deveria ser construído sobre os escombros de uma vida espiritual, sobre os escombros de um casamento, ou sobre os escombros de uma família. Nenhum sucesso deveria ser construído sobre os escombros de nada. Davi está construindo o sucesso do seu bando, o sucesso de sua família, sobre escombros. Ele está voltando aqui com os seus 600 homens, mas ele vai encontrar o quê? Cinzas. Vai encontrar tendas queimadas, tocos de pau em chamas ainda. Ele vai encontrar nada e ninguém
porque tudo está destruído. Ninguém deveria construir o sucesso de sua vida profissional, o sucesso de sua vida profissional especialmente, sobre os escombros da vida espiritual. Lembrando que Davi, durante 1 ano e 4 meses, por certo, não cantou, não fala que ele orou, não fala que buscou a Deus, não fala que foi um homem que consultou ao Senhor se deveria matar todas aquelas pessoas, não fala. Davi sacrificou a sua vida espiritual, Davi sacrificou a vida espiritual dos homens que estavam com ele. Antes, Davi simplesmente orava, pedia: Senhor, devo perseguir esse bando que veio sobre a cidade de Aquis, foi uma cidade que a cidade de Keila, eu devo perseguir. E Deus dizia: sim, vá, persiga. Senhor, eles vão me entregar. Era até óbvio que a cidade de Keila iria entregar, porque ali existiam também espiões de Saul. E Deus dizia: sim, eles vão te entregar, saia daí. Davi, enquanto estava nos problemas, nos perrengues, nas dificuldades, orava, tinha a vida espiritual ativa, mas depois que encontrou paz e sossego, serenidade e segurança, Davi sacrificou a sua vida espiritual, andou de tanque vazio. Davi simplesmente volta agora, bem sucedido. Quem não elogiaria Davi e seus homens? Mas o sacrifício foi grande. Ele foi sacrificado. A sua família, sua vida espiritual foi sacrificada por causa do sucesso, por causa do ser bem-sucedido, por causa do ganhar mais, sempre mais, por causa de conquistar mais. Ele simplesmente não lhe era proibido conquistar mais, mas ele deveria ter cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com suas mulheres, cuidado com seus filhos. Agora outro estava, entre aspas, cuidando. O inimigo tinha cativado todos aqueles pelos quais ele trabalhou tanto. Ninguém deve construir o sucesso sobre os escombros de uma vida espiritual falida, sobre os escombros de uma família falida, de um casamento falido. Ninguém deveria construir. Isso não vale. Quarta lição que nós aprendemos aqui é que o inimigo não tem nenhum respeito por aquilo que nós valorizamos. Ele sempre age para destruir tudo. O inimigo não teve nenhum respeito pelas mulheres, pelos filhos, pelos bens, pelas tendas, nada. O inimigo não tem nenhum respeito. Quando Davi volta, ele encontra os escombros da sua ausência, que a sua ausência de casa provocou. Quando eles voltam, eles percebem que tem fumaça. Eles olham e percebem que não está nada bem, existe silêncio. Existe, quem sabe, urubus ou não, mas o que existe são escombros. E aqui Davi e seus homens choram e choram e choram, e o inimigo havia feito a festa. O inimigo estava fazendo o quê? Enquanto Davi ganhava, enquanto Davi estava ganhando, o que o inimigo estava fazendo? Festejando no deserto. Estava contemplando as mulheres, as filhas, os filhos, e decidindo o que iria fazer, se vender como escravos, se iria estuprar todas as mulheres, incluindo crianças. O inimigo não era bom. Os amalequitas não eram um povo bom. E o interessante aqui, que existe uma providência divina. Por que não matou todos? Já que Davi matava todos, por que o inimigo agora está preservando todos? Não seria essa uma providência divina? Não seria essa uma grande misericórdia de Deus para com Davi e seus homens? A bem da verdade, Davi conheceu realmente o fel amargo das ações do inimigo. E quais foram essas ações? O que o inimigo fez? Primeiro, ele tocou nas finanças de Davi. Davi já era rico, os homens já eram ricos. O inimigo levou tudo, tocou nas finanças. Aquilo pelo qual ele tanto trabalhava, o inimigo levou. O inimigo também separou os cônjuges, separou maridos de mulheres. O inimigo separa mesmo. Enquanto existe sucesso, enquanto existe abandono, ausência de casa, o inimigo está separando os cônjuges.
Outra coisa que o inimigo fez é que afetou a saúde da alma daqueles homens. Imagine a angústia daqueles homens. Imagine também a angústia, a apreensão e opressão na vida das mulheres que foram levadas, das crianças, o medo, o terror. O inimigo ele fez e desfez na alma de todos, bagunçou, afetou a alma de todos. O inimigo também prendeu os filhos, teve mulheres e filhos cativos. E quem tem filhos, o coração deste pai ou dessa mãe bate em outro corpo. Ele mexeu na menina dos olhos de Davi e de seus homens, mexeu com filhos. Hoje mexa com o filho de alguém, você vai comprar uma guerra, uma verdadeira guerra. Mexeu com os filhos. Imagina o que se passava na cabeça destes mesmos filhos, daquelas mulheres e dos homens. Imagine. Outro, quebrou a comunhão. O inimigo bagunçou, quebrou a comunhão entre os homens de Davi, os 600 valentes e o próprio Davi. O inimigo foi lá e bagunçou. Aqueles homens agora estão fazendo um motim, pensando no motim, querem matar a Davi. Então o inimigo não tem nenhum respeito pelas coisas que nós tanto valorizamos, pois ele entra pelas brechas que nós deixamos, já que nosso empenho e desejo é sempre oferecer o que há de melhor para eles. Irmãos queridos, o que há de melhor para a esposa e filhos é marido, é pai. O que há de melhor para a esposa e filhos é presença, tempo de qualidade. Não é um celular novo, não é uma casa nova, não são bens reformados. O que há de melhor para uma família é marido, é mulher, família junta. Quinta lição que se aprende nesse texto. Quando Davi viu a bagunça, quando Davi viu que tudo estava bagunçado, Davi recobrou ânimo no Senhor. E diz aqui que ele pediu, Abiatar, traga a estola sacerdotal, traga. Traga porque nós vamos consultar ao Senhor, eu gostaria de saber o que fazer agora. E ele tinha uma pergunta, ele tinha uma oração. Ele pergunta para Deus, devo perseguir este bando? Eu conseguirei alcançá-lo? Davi não tinha nenhuma certeza, nenhum indicativo de que seus queridos estavam vivos. Ele não tinha isso. Portanto, as perguntas de Davi, a oração de Davi, eu vou perseguir esse bando, eu posso ir me vingar, eu posso fazer com este bando aquilo que eu fiz com as outras cidades do sul de Judá. E outra ele pergunta, eu vou conseguir alcançá-lo? Então ele não está pedindo a restituição de todos. O que ele está pedindo é para alcançar o bando. Porque Davi, lamentavelmente, ainda tem no seu coração a sede de sangue, a sede de fazer justiça àquele ato. E Deus responde para ele dando uma esperança, dando mais do que Davi pediu. Deus disse, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Deus deu a esperança de que todos estavam vivos, ou pelo menos parte, mas Davi sai. Olha só, Davi já tinha voltado numa jornada de 3 dias. Depois que ele passou lá na cidade de Gate e foi rejeitado pelo capitão que instigou o rei para mandar Davi embora, ele está voltando numa jornada de 3 dias. Diz que foi nesse período que os amalequitas levaram. Parece que no momento em que Davi saiu em direção à casa, havia um ataque na sua casa. Então Davi já está andando 3 dias e ele está perguntando para o Senhor, Senhor, nós vamos alcançar esse bando? Posso sair em perseguição? E Deus autoriza e Davi vai. Davi vai com seus 600 homens, deixa em algum lugar seguro os seus pertences e livres e leves vão numa jornada. De quantos dias mais? De 3 dias mais. Já são 6 dias em caminhada. Óbvio que nos primeiros 3 dias se alimentaram, pararam, beberam água. Agora nesses próximos 3 dias não, estão cansados. Tanto que 200 dos homens de Davi ficam num ribeiro. No ribeiro de Besor, ficam ali para recobrar as forças. Mas Davi volta, ele vai atrás daqueles amalequitas e encontra um homem. Ele encontra um homem que é basicamente providência divina.
um escravo deixado para trás. O que a gente aprende nesse trecho? Nós aprendemos que não podemos deixar que tudo fique ou vire uma bagunça, para só então buscar a face de Deus de todo o coração. Eu não preciso deixar que tudo vire uma bagunça na minha vida, para só então buscar a Deus. Para ter um sinal que agora a gente tem que orar, para ter um sinal que agora a gente tem que buscar. Davi deixou as coisas virarem uma bagunça. Não fazia parte dos planos de Davi, mas a bagunça estava feita. Irmãos, existe a lei da colheita. Aquilo que eu plantar, as sementes que eu semear, elas vão germinar, elas vão crescer e vão dar frutos. E eu terei que colher os frutos da minha semeadura. É uma lei universal. Vale aqui para o planeta Terra, vale na Lua, vale no Sol, vale em Plutão, vale em Marte, em todas as estrelas da galáxia, em qualquer buraco negro que eu me enfie, ou no universo, no cosmo, essa lei vale. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Davi não plantou, Davi não semeou, agora ele vê a bagunça, o resultado da sua semeadura, o resultado de ser homem bem-sucedido, o resultado de ver as coisas que ele não cuidou. Davi agora vê o resultado na vida dos seus filhos, das suas 2 mulheres, ele vê o resultado da sua ausência. Davi plantou isso. E lamentavelmente está colhendo isso. Não é nem castigo de Deus, não é castigo divino. Deus não está punindo Davi. No fundo, Deus estava evitando que o pior acontecesse. Tanto que, por certo, ele dissuadiu o coração do líder do bando dos amalequitas para que não matasse aos filhos e às mulheres daqueles homens. Mas Davi está agora amargando, está numa bagunça. E agora ele vai buscar o Senhor. Agora ele vai buscar Deus de todo o coração. Agora ele vai se tornar um homem de oração. Agora ele vai se preocupar em buscar o reino dos céus. Agora ele vai se preocupar em buscar a face de Deus. Mas antes tudo precisou virar uma bagunça. Antes tudo precisou virar um caos. Por que será que a gente deixa? Por que será que a gente se encanta com as coisas e não toma conta daquilo que tem valor? Por que será que a gente se deixa levar por mais uma vez, de novo, mais um pouquinho, mais um centavo, mais uns R$1.000, mais um dia? Por que será que nós nos encantamos sempre com as coisas que vão perecer, sempre com aquilo que é perecível, temporário? Por que será que nós não nos preocupamos com aquilo que é atemporal, que não desgasta, que nada corrói? Por que será que não ajuntamos tesouros nos céus? Por que será que nós não cuidamos da nossa vida espiritual, lendo a palavra de todo o coração, estudando a palavra? Por que será que nós sempre não podemos cultivar uma vida espiritual com base na oração, joelhos no chão, com o coração derramado diante de Deus? Por que será que a gente tem que esperar que uma bagunça se estabeleça na nossa vida para chorar diante de Deus, para lamentar diante do Senhor e abrir toda a alma e ter todo o corpo voltado para Deus? Davi, lamentavelmente, está colhendo o fruto da sua ausência. Não deixa isso acontecer na sua vida, que a nossa vida não precise virar uma bagunça, que nós não precisemos colher frutos amargos, frutos que não são nada doces, para só então se preocupar com Deus. Por que será que a gente não se preocupa com a vida espiritual? Por que será que nós sempre delegamos para outrem o cuidado com a nossa própria vida espiritual? Eu, em casa, preciso reservar tempo para o Senhor. E última lição que nós aprendemos. Davi sai com seus 600 homens. 200 ficam pelo caminho porque não aguentam a jornada. Não é que desistiram, não aguentam o baque. Davi está cansado? Muito cansado. Os homens, os outros 400 que vão com Davi estão cansados? Muito cansados. Mas 200 dele, um número considerável, a terça parte de seu bando, fica pelo caminho. Aqueles homens não chegam lá, aqueles homens estão pelo caminho. E Davi vai, encontra esse moço, dá comida, bebida, ele recobra o ânimo, mas Davi está com 400 homens. Imagine se Davi ficasse com menos ainda. Com quantos homens Gideão venceu os midianitas? Com quantos homens? Primeiro ele tinha arrebanhado 32 mil.
Depois muitos foram embora por causa de medo. Depois Deus selecionou por causa do modo como bebiam água, e só ficaram 300. De 32 mil, ficaram 300. Mostrando que todo livramento requer da nossa parte perseverança. E última lição importante que aprendemos desse texto é que voltar a caminhar de tanque cheio, né? Se você quer voltar a caminhar de tanque cheio, requer perseverança, porque muitos ficarão pelo caminho. Muitos já estão no caminho, à beira da estrada. Muitos já estão, com o carro paralisado, quebrado, fumaçando, pneus furados, sem combustível. Muitos estão pela beira do caminho. Será que você e eu, será que Davi teve perseverança de ir até os seus queridos para libertá-los? Ele teve, o texto mostra, revela. Mas a verdade é que 200 para trás poderia gerar um gosto de insegurança no coração de Davi. Parece que os dias em que ele queria ficar longe da insegurança estão voltando, porque ele tem um bando menor, e ele não sabe quantos são os inimigos. Mas Davi segue, Davi persegue, Davi vai atrás, Davi se enche de ânimo no Senhor. Para andar de tanque cheio, Davi teve que voltar para o Senhor. Para andar de tanque cheio, Davi teve que respeitar a fraqueza daqueles homens, o seu limite. Para andar de tanque cheio, Davi teve que liderar homens, 400 deles. E quem sabe um ou outro já não ficou também pelo caminho, porque todos estão exauridos em suas forças. A verdade é, Davi teve que ter perseverança, para não ele mesmo ficar pelo caminho. Porque, irmãos queridos, é interessante isso, quando se tem uma aflição, um problemão, uma bagunça na nossa vida, nós ascendemos ao céu, a gente vai até o céu em oração. Nós pedimos ajuda a um, ajuda a outro. Sempre foi assim, não existem novidades. Sempre, irmãos, desde que eu nasci na fé em 1979, sempre vi isso acontecendo. As pessoas que são filhas de Deus, ou as pessoas que ainda estão decidindo se tornar, elas, enquanto havia problemas, enquanto existia necessidades, elas se tornavam gigantes de oração. No início dessa pandemia, um irmão me disse, nossa, eu não paro de receber pedidos de oração, de amigos meus aqui do bairro, me pedindo para orar por ele, pela família, para que Deus livre deste mal, para que Deus livre desta doença. Eles diziam que eram muitos os pedidos e várias as oportunidades de falar de Cristo, como ele na verdade fala. Ele fala de Cristo às pessoas. Mas ele viu no rosto dos seus amigos o terror estampado. Ele viu no rosto dos seus amigos o medo, a opressão que a situação da pandemia estava causando. Homens que não oravam, homens que se diziam religiosos, frequentadores de uma liturgia, mas homens que não confiavam nem um pouco em Deus. Por quê? Estavam tendo sucesso em suas vidas, estavam lutando pelo melhor pela sua família, estavam ausentes de casa e agora estavam percebendo a necessidade de voltar para casa para proteção. Só que eles não traziam Deus consigo, colocavam essa dinâmica nas mãos de outro. Irmãos amados, você teria perseverança para continuar até que o seu tanque enchesse novamente? Você vai ter perseverança ou sempre será movido por bagunça, problema, dificuldade, terror, horror, opressão? Davi teve que ter muita determinação e perseverança, porque perder 1/3 de seu bando e ficar talvez com a dúvida qual é o tamanho do outro bando, Davi estava voltando aos seus dias de problema. E ele foi quem semeou isso. Irmãos, tanque vazio. O tanque vazio não nos permite enfrentar com ousadia e coragem os tempos de dificuldades. Tudo é muito tenebroso. Tudo é sempre um horror. Sempre acreditamos, quem está de tanque vazio, sempre acredita que o pior lhe vai acontecer. Quem está de tanque vazio nem sempre está com a mão dada com Deus para a proteção de sua casa. É por isso que pede tanto a ajuda dos outros. Não confia na própria oração. Confia, na verdade, num monte de gente orando em seu favor. Isso não é novo. Não receba isso nem como uma crítica. Isso é apenas uma constatação de quem somos e como somos.
Você vai ter perseverança de encher o tanque, encher o coração com Deus, a medida de seu coração com Deus, porque pelo caminho vão ficar ainda muitas outras pessoas que se dizem companheiras tuas nessa jornada. Pelo caminho vão ficar. Você não sabe da condição espiritual das pessoas, nem sabe se elas oram por você, porque eu sei quem sabe orar. Eu sei quem sabe orar nos momentos de aflição, nos momentos em que o terror e o horror se avizinhou. Eu sei quem sabe orar, de todo o coração, com toda a alma e com o corpo diante de Deus por inteiro. Eu sei quem sabe orar assim, é você. Você é quem sabe orar desse jeito. Porque quem está sentindo a dor é você. Quem está sentindo a apreensão, o medo, a opressão é você, não sou eu. Não é ninguém daqueles que você chama para orar e ser seus companheiros de oração. Mas você pode orar. Você pode encher o tanque de seu coração com a presença de Deus. Você pode, nesse momento de bagunça, talvez esteja falando para você, que esteja atravessando um momento de aflição, na sua própria casa, na sua própria família. Eu quero estimular que você encha o coração, o tanque com Deus, encha o seu coração e não deixe ele pela metade, não deixe num terço, não deixe num quarto, encha todo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus tem ouvido o seu clamor. Quanto mais você chora, quanto mais você clama, quanto mais você urra diante de Deus, mais o Senhor vai se avizinhando e enchendo o teu coração. Porque outros talvez não tenham essa mesma dinâmica. Por que confiar um problema, descansar esse problema na mão de outros que já têm os seus próprios? Que tal todos nós que estamos ouvindo essa palavra encher o nosso coração de Deus? Porque afinal de contas nós sabemos aonde dói. Nós sabemos onde está doendo na nossa vida. Pergunto para nós finalizarmos. Seu coração está cheio de Deus? Está pela metade? Está só num quarto? Seu coração está cheio ou está na reserva? Seu coração está quase na reserva e vai parar. Quero estimular que você retome as suas orações. Quero estimular que você retome a palavra de Deus. Quero estimular que você deixe o medo de lado. Deixa o medo de lado. Contraste o medo com Deus. Contraste, veja quem é maior. Quem é maior na sua vida? Encha o tanque do seu coração com o próprio Deus. Volte à palavra de Deus, não esfria não. Volte às orações. Volte às celebrações. Volte a fazer aquilo que é tão importante para a sua vida, estar diante de Deus. Se hoje você está numa bagunça, sua vida está numa bagunça, num marasmo espiritual, se você só pensa em sossego, paz, descompressão, passeio, viagem, se você só pensa nisso, saiba que vai ser muito bom cumprir tudo isso, vai ser muito bom ter sucesso, vai ser muito bom viajar, vai ser maravilhoso estar longe da pressão, maravilhoso. Mas você ainda, lembre-se, tem um coração para encher. Na viagem, no passeio, não descuida, porque a nossa ausência da vida espiritual cobra caro e o inimigo não tem respeito por aquilo que nós tanto valorizamos. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa casa. Ele não respeita a nossa família, ele não respeita a nossa esposa, o nosso marido, não respeita o nosso filho, não respeita o nosso carro, não respeita o nosso dinheiro, não respeita nada que a gente administra. Quanto mais ausentes formos das coisas que nós dizemos valorizar, tanto mais estaremos semeando sementes ruins que logo vão brotar. E uma vez brotando, darão um fruto que eu não vou gostar. Seu tanque, seu coração, está cheio pela metade ou na reserva em relação a Deus. Não deixe esgotar, não deixe esgotar. Os resultados na vida de Davi foram drásticos, foram terríveis. Você vai esperar uma bagunça se estabelecer na sua vida para só então buscar o Senhor? Não deixe não. Vamos orar e pedir a graça de Deus. Pai eterno, na luta do fraco contra o forte, somente o Senhor pode fazer aquele que depende de Ti prevalecer. Quero Te colocar nas mãos o coração de todos os que ouviram esta palavra, esse desafio, e pedir humildemente que o Senhor nos ajude, ajuda-nos a ser mais constantes, perseverantes, cheios de graça, de vontade de buscar a Tua face. Ajuda-nos, socorre-nos, dá-nos paz. Vem sobre o Teu povo, sobre Tua gente. Que o Senhor abençoe o coração de todos os que ouviram esta palavra
Mas ajude-nos, que não seja preciso um vetor tão terrível quanto a bagunça e o caos, a opressão e o medo, para nos colocar de novo em oração. Que não seja necessário isso, mas nos ajude, meu Pai. Nos ajude, ó Deus, a ajoelhar nessa manhã, ajoelhar hoje, reconhecendo que nós temos vivido apenas para o sucesso, apenas pelas coisas boas deste mundo, apenas para aquilo que eu acredito ser o melhor para minha casa e para mim. Mas nós talvez não estejamos vivendo para Ti, com um tanque cheio, buscando a Tua face, desejando mais de Ti. Talvez tudo não passe de uma grande religião na nossa vida. Oh Deus, muda essa história, ajuda-nos a entrar num relacionamento contigo e não apenas em atos religiosos, declarações religiosas. Ajuda-nos a conhecer-te melhor. Dá, oh Deus, ao nosso coração ânimo, vigor e força para buscar a Tua face com toda a verdade, com todo o amor. Peço em nome de Jesus que aqueles que estão enfraquecidos, estão apáticos, desbotados, carcomidos pelo medo, em grandes dificuldades, que o Senhor possa ajudar o coração destes a voltar-se para o Senhor, porque eis aí também a oportunidade, que a vida deu, que a colheita promoveu, a oportunidade de voltar para o Senhor. Que corações esta manhã volte para Ti, que corações nesse momento voltem para o Senhor, porque há uma palavra que diz em Isaías: buscai o Senhor enquanto é tempo. Jesus Cristo diz para nós andarmos enquanto é dia. Peço a Tua graça, peço o Teu favor, a Tua misericórdia, que o Senhor possa recobrar os joelhos vacilantes, os braços cansados, que o Senhor possa erguer a cabeça do Teu povo, ergue o coração de todos nós, para sermos uma comunidade, sermos pessoas que buscam a Tua face antes de qualquer decisão. Guarda o Teu povo, a Tua gente, enche o tanque de nosso coração, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Vamos cantar ao Senhor.